Muito bom dia. Bom, sigo em Havana hoje, vou embora ao Brasil amanhã à noite. Não consigo mostrar o cenário hoje catastrófico que nos faz refletir bastante. Está uma baita chuva lá fora. Mas vamos falar um pouquinho do que afeta os mercados nessa quarta-feira. Bom, falamos ontem da votação dos midterms para a Câmara e para o Senado nos Estados Unidos. São 435 cadeiras em jogo na Câmara e 35 no Senado. Ao que tudo indica, os republicanos, o partido mais à direita e de oposição a Joe Biden, retomará a maioria na Câmara. E isso o mercado interpreta muito bem, porque eles são mais pró-mercados, são mais avessos a gastos públicos, são mais responsáveis com gastos públicos, a diferente dos democratas, e portanto isso imporia um freio às políticas de Joe Biden para que o governo gaste mais, se endivide mais, e no momento que eles estão passando por uma inflação grande, isso provocaria uma maior inflação ao longo do tempo e os juros teriam que ficar mais alto para controlar essa inflação por um tempo maior, e as bolsas sentem quando o juro está maior. Em contrapartida agora, com uma eventual maior responsabilidade por retomada dos republicanos na Câmara, eles não conseguiriam gastar tanto, aumentar tanto o gasto público, uma vez que não seria aprovado pelos republicanos, e isso poderia fazer com que os juros nos Estados Unidos pudessem, depois dessa alta que deverá seguir ainda subindo para controlar a inflação, começar a cair mais rápido. E as bolsas naturalmente subiram por isso. Já no Senado, ao que tudo indica, os democratas deverão continuar com maioria. Hoje eles têm votos iguais, mas quando eles empatam tem o voto de Minerva. O voto de Minerva para desembate é da Kamala Harris, que é a vice-presidente, e ela é dos democratas. Portanto, eles passam a ter os democratas, um partido mais à esquerda, com vantagem no Senado. Mas importante recuperação que deve ter dos republicanos na Câmara. Já que no Brasil, hoje tem o presidente eleito, vai a Brasília encontrar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, do TSE, para falar e tentar começar a fazer, enfim, o que ele sabe fazer bem e demonstrou que fez nos últimos anos, de meios bastante obscuros, mas enfim, estará lá. A equipe de transição, ao que tudo indica, será composta pela parte de economia, falando, né? Lara Rezende e Pércio Arida, que são, digamos, mais liberais. Eu tenho minhas dúvidas no sentido de quão liberais são economistas que se alinham a políticos de esquerda, especialmente o Lula, depois de toda a corrupção e toda a propagação do programa de inchar a máquina pública, de mais gastos estatais. Isso, para mim, não entra na cabeça como liberais conseguem estar ao lado disso. Mas, enfim, o mercado interpreta que esses dois nomes podem ser um pouco melhor, mas também que participarão do conselho Guido Mantega e Nelson Barbosa. Guido Mantega foi ministro da Fazenda de Dilma na situação e na crise mais catastrófica que o Brasil viveu nos últimos anos. Então o mercado está bastante ressabiado, sem entender o que fazer, e deverá ter hoje já uma reunião para conversar sobre os 170 bilhões de reais adicionais que o governo eleito quer gastar fora do teto de gasto para honrar as suas promessas de campanha. Começa a inchaço da máquina pública, e o Stuberg, um gestor, um dos mais experientes, que eu mais admiro no mercado, soltou uma nota ontem falando que parece o trem da alegria do PT. Ora, mas ele fez campanha para o PT, basicamente falando mal do Bolsonaro nos últimos anos, e agora fala que, não, nos últimos meses, nas últimas semanas, e agora fala que se preocupa com os gastos públicos que o Lula vem fazendo, vem ventilando. Depois de tantos anos não dá para duvidar ou acreditar na palavra do Lula, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, e na China saiu dado de inflação, 2,1%, veio abaixo do que o mercado esperava, e as ações do setor imobiliário, que vem sofrendo muito, como eu já falei, subiram bastante porque o regulador chinês injetou mais 34 bilhões de reais através de créditos à indústria e à infraestrutura, tá? Isso do setor imobiliário. Então, mais uma intervenção governamental na China. Mais cedo ou mais tarde isso cobra seu preço. Uma ótima semana para todo mundo e uma ótima quarta-feira. E lembrando que amanhã tem dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.